Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso quarto editorial do dia. É sempre um prazer começar a semana com você, sempre torcendo para que as coisas deem certo no nosso Brasil, sem nunca perder a fé. Apesar das dificuldades que a gente enxerga, a fé é a última que pode morrer. Então a gente tem que acreditar que o Brasil será melhor. Hoje a gente vai falar de comunismo aqui no canal. Sabe por quê? Uma matéria do Correio Brasiliense, ela foi publicada de que grande parte da população acha que pode acontecer o comunismo no Brasil. Inclusive, algumas medidas que são consideradas comunistas, como por exemplo, uma que foi publicada pelo Eduardo Bolsonaro, de que alguns professores não poderão falar expressões religiosas. Tá? O comunismo, dentro do seu marxismo estrutural, se você lê o Capital ou o Manifesto Comunista, você vai ver que alguns trechos eles têm a pregação do fim da família, do fim das entidades religiosas. Então, tá mais ou menos nesse sentido aí. Também saiu uma pesquisa que foi publicada aqui no jornal O Estadão. E essa pesquisa trata justamente sobre a aprovação do Lula. Dizem que o Lula tem uma aprovação melhor que a de Bolsonaro. Será que isso é verdade ou não? Eu vou trazer todo esse ponto aqui para você fazer uma reflexão comigo. E ainda a gente vai tentar falar de um ponto, sabe, crucial do que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte e dos ataques que estão acontecendo lá, tá certo? Então seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. É sempre um prazer poder estar aqui com você e conversar um pouquinho mais sobre a política brasileira. Eu sei que hoje a gente vive tempos temerários. Talvez expressar sua opinião política pode tirar até a sua própria liberdade. A gente sabe como as coisas acontecem, mas eu não vou deixar de exercer o meu direito de cidadão. Eu não vou deixar de exercer o conhecimento que eu tenho sobre política para que você compartilhe desse mesmo conhecimento comigo. Então é por isso que eu vou pedir para você compartilhar os vídeos, mandar nos grupos da família, mandar para o maior número de pessoas possível. Porque sim, a gente mantém as pessoas bem informadas, eliminando as fake news, eliminando qualquer notícia tendenciosa que venha para deturpar o seu conhecimento político, tá bom? Mas bora começar de matéria, né? Vou te fazer a primeira pergunta. Você acha que pode acontecer o comunismo no Brasil? Você acha que esse governo, esse grupo que está no poder hoje, tem tendências comunistas? Pois é, deixa eu te explicar uma coisa. Quase metade da população ainda vê ameaça comunista no Brasil. Foi o que apontou um estudo feito pelo IPEC. A consulta ela revelou o seguinte: 31% das pessoas acreditam com certeza que o comunismo pode vigorar no país. Eu estou aqui mais ou menos nesse sentido aí, dentro dos 31%. 13% concordam em parte, que pode acontecer, mas também não é tão fácil. Mas vamos lembrar que as revoluções, elas são abruptas. Ela não vem escalando, 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 escalando até virar uma revolução. Uma revolução comunista, como por exemplo a que aconteceu na China, Mao Tse Tung, foi assim, embrionária, acontecendo sem a visão do povo, sem o povo saber o que estava acontecendo e de repente, pum, aconteceu e a China era uma China comunista. O porquê que eu estou tentando te explicar de maneira clara isso aqui? Eles tentam, de todas as formas, te colocar como ridículo. Em algum momento da sua vida, quando você falou, não, eu tenho medo do governo Lula porque eu tenho medo do comunismo. Ou não, eu tenho medo do Dino porque ele era do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e pode tentar implementar medidas comunistas no Brasil. Alguém riu de você, tirou onda com a sua cara, fez chacota com a sua cara? Pois é, quase metade dos brasileiros, eu estou falando de 44% dos brasileiros, fazem parte desses ridículos, que têm medo porque eles veem os fatos acontecerem. Então, quando alguém ri de você, eu quero que você pense que você não está sozinho. Não está sozinho. Pode acontecer. Então, muito foco nessa hora para que você possa entender. Não é impossível,
E quem está falando aqui não é uma pessoa que, sabe, acha e segue o grupo da tia do Zap, não. É um cara que estuda sobre isso, é um filósofo, é um cara que entende o risco real que pode acontecer. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Assim como instaurar uma ditadura militar não é fácil, mas acontece. E hoje a gente vive um momento em que você viu que qualquer coisa pode acontecer no Brasil. Qualquer coisa pode acontecer no Brasil. A gente vê o Estado Democrático de Direito deturpado, a gente vê muitas coisas acontecendo. Quer um exemplo prático sobre isso? Eu vou trazer aqui para você. Essa matéria que foi publicada no jornal O Vale, de Taubaté. Após alerta do Ministério Público, professores de Taubaté não poderão usar expressões de cunho religioso, como por exemplo, Deus te abençoe, como por exemplo, Deus te guie, Deus lhe pague, ou seja, a palavra de Deus é quase proibida. Olha o que o Eduardo Bolsonaro escreveu aqui nessa postagem dele. O Ministério Público de São Paulo orienta professores em Taubaté a não falar Deus te abençoe ou orar com os alunos. Na prática, acaba sendo um constrangimento contra cristãos, pois o professor que não seguir com a recomendação será punido com advertências. Então, a primeira coisa, como resolver isso aqui? Um projeto de lei no estado de São Paulo, que alcança Taubaté. É um ponto. Segundo ponto, expressões de outras matrizes religiosas, eventos, como por exemplo, a quadrilha. Não estou falando do PT, não. Eu estou falando da quadrilha, das festas juninas, tá? Então, como por exemplo, as festas juninas serão extirpadas porque é oriunda da festa de São João. Então, assim, sabe, é uma deturpação da moralidade e da realidade. Aí eles querem não entender ou duvidar e criar chacota com a sua cara quando você fala que você tem medo de uma coisa que não é novidade. Em outros países já tentaram. E você sabe como é quando se instaura uma medida nesse sentido. Olha só essa outra matéria aqui. Governo Lula é bom ou ótimo para 41% dos brasileiros, mostra a IPEC. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é bom ou ótimo para 41% dos brasileiros, segundo pesquisa do IPEC divulgada pelo jornal O Globo, no domingo, tá? Ontem. O mesmo levantamento aponta que 24% dizem que o governo é ruim ou péssimo. Eu só vou dizer uma coisa para vocês. Eu não fui consultado em nenhuma dessas pesquisas. E assim, o descrédito e a falta de credibilidade do brasileiro com esses institutos de pesquisa, você já conhece. Não que não tenham institutos sérios, sim tem, mas a gente sabe muito bem que o brasileiro é muito cético com isso. Segundo essa pesquisa, Lula, nesse patamar da gestão dele, tem mais aceitação do que Bolsonaro à época. Bolsonaro à época tinha 34%. Lula tem 41% de aceitação, que acha o governo Lula e as medidas do governo Lula boas ou ótimas. Eu queria o seu comentário. O que você acha disso? Você está gostando do governo Lula ou não? O seu comentário é importante. Agora eu vou trazer uma matéria importante aqui para vocês. Vamos falar do Rio Grande do Norte, vamos falar dos ataques que estão acontecendo, e eu já trouxe muitos vídeos aqui para você fazer essa análise. Primeira coisa, o porquê que a justiça para alguns anda de uma forma e para outra de outra forma bem diferente. Quer a explicação do porquê? Aconteceu os ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. O ibanês, que está se provando inocente de tudo, foi afastado numa canetada, segundo Alexandre de Moraes, para ficar 90 dias. Não tinha nada contra ele, prova nenhuma. O Anderson Torres, secretário de Segurança do Distrito Federal, por ser bolsonarista. Alexandre de Moraes, em 30 e poucos minutos, redigiu um texto de 9 páginas pedindo a prisão. O deputado federal Marcel Van Hatten foi quem fez essa denúncia de que realmente tempo recorde para escrever 9 páginas de condenação em 30 e poucos minutos, ou seja, esqueceram de combinar esse detalhe. Mas o grande ponto aqui que eu quero mostrar para vocês foi um caos o que aconteceu em Brasília. Os crimes aconteceram. Será que os verdadeiros responsáveis foram punidos?
ou usaram o bom e velho bode expiatório, pegaram algumas pessoas bolsonaristas e vamos tentar jogar a peste em cima dos bolsonaristas. Pode ser que tenha acontecido isso. Mas o caso que está acontecendo no Rio Grande do Norte é muito, mas é muito mais grave do que está acontecendo em Brasília. E vocês sabem que eu não poderia nem estar falando isso, mas é extremamente grave. Estão queimando tudo, estão criando um terror na população e a mídia está caladinha, não fala nada. Mas a governadora foi afastada? Não. E aqui eu provo para você uma responsabilidade. Essa matéria foi publicada no jornal Tribuna do Norte, que é lá do Rio Grande do Norte. O governo do Rio Grande do Norte, do PT, da Fátima Bezerra, só usou 7% dos 71 milhões que foram destinados para a segurança pública. Você tem noção que entre os anos de 2019 e 2021, o governo Bolsonaro destinou para o Rio Grande do Norte 71 milhões de reais para ser utilizado na segurança. A Fátima Bezerra não usou, só usou 5,5 milhões, ou seja, 7% de todo o valor destinado. A responsabilidade é nítida e cristalina. Basta uma pesquisa na internet para o Ministério Público fazer um pedido de afastamento da governadora. Aqui, era só o Alexandre de Moraes entender que há uma responsabilidade, determinar o afastamento da governadora e Lula fazer um pedido de intervenção. Não aconteceu nada disso. Tá, eu não vou entrar no mérito que um pedido de intervenção colocaria o Congresso em estado de emergência ali para analisar o pedido de intervenção, poderia atrapalhar a CPMI. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou ciente disso. Mas o ponto que eu quero trazer para você é para que você, cidadão brasileiro, entenda a diferença de postura. E aí a pergunta é: estamos em um Estado democrático de direito ou o judiciário lida com as questões de modo diverso? É só isso que eu quero que você me responda. Você acha que o Estado democrático de direito analisa questões da mesma forma? Vou te dar um outro exemplo. O Bismarck está preso. O Bismarck é um humorista. E qual foi o crime dele? Fazer manifestações contra o governo Lula, contra as eleições. Esse é o crime dele. Então ele está preso. Ontem eu li a notícia para vocês de que um rapaz, se é que eu posso chamar assim, um monstro, que sequestrou uma menina de 12 anos, aliciava ela desde 10, tirou do Rio, levou para o Nordeste, Maranhão, se eu não me engano, manteve ela em cárcere privado, abusou sexualmente da menina e foi preso no dia da audiência de custódia, no mesmo dia. Será que dá para ter a credibilidade no judiciário vendo esse tipo de noticiário? Esse é o grande ponto que eu quero que você preste atenção. Nós temos no direito brasileiro princípios basilares, que é o princípio da isonomia, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio do devido processo legal. Eles estão sendo respeitados? É isso que você vê? Não é o que eu vejo. E aqui eu estou dando um parecer como jurista. Não é o que eu vejo. Por isso que nós precisamos ter muita atenção, prestar muita atenção para que a gente possa escolher bem os nossos governantes. Sem extremismo. Sem extremismo. O extremismo, você já viu aonde isso leva. Eu estou falando analisar com realidade. Então, por exemplo, hoje eu sou tarcisista. Para mim, um nome que representa o Estado Democrático de Direito, um cara que vai ser o moderador para realmente colocar o Brasil no lugar, Tarcísio de Freitas. Esse é um nome. Falo de Zema também, outro nome. Então a gente tem que estar bem preparado, analisando todos os pontos, para que a gente realmente entenda qual é o Brasil que você quer, qual é o Brasil que você busca. Esse é o meu papel aqui. Se eu estou conseguindo te trazer essa informação para que você reflita um pouco mais sobre política, o papel do nosso canal está cumprido. Tá bom? Obrigado por ter ficado até o final. Foram 14 minutos aqui de
exposição do Brasil como ele é, da mídia tentando te empurrar a goela abaixo, coisas que você não concorda, do judiciário tentando empurrar a goela abaixo, coisas que você não concorda, um judiciário que não foi eleito por você. Mas ainda há esperança, não perca a sua fé. A gente tem um congresso hoje que tem poder para mudar muita coisa e vai ser uma base sólida e forte para 2026. Não tenha dúvida disso, tá bom? Então, um grande abraço, fica com Deus. Eu volto às 9 horas para a gente trazer o último editorial aqui com você. Espero com notícias boas, tá? Espero realmente que sejam notícias boas no nosso último editorial. Grande abraço e até o próximo vídeo.